Atualidade Jurídica. Com Odilon Garcia Júnior e Ivone Garcia. Estamos chegando com mais uma Atualidade Jurídica em parceria com o Garcia Garcia Advogados Associados. Estão conosco aqui a doutora Jane Silva e o doutor Odilon Garcia Júnior. Hoje falaremos de manutenção e perda da qualidade de segurado no regime do INSS. Eu vou abrir conversando com o doutor Odilon, sabendo um pouquinho e pedindo que o senhor faça uma consideração sobre esse tema tão importante, doutor Odilon. Okay. Então, Guaraci, muito obrigado pelo convite. Hoje o tema vai ser apresentado pela doutora Jane, é um tema extremamente importante. E nós gostaríamos, então, de uma atenção especial do teu telespectador, né? E eu gostaria de abrir dando uma informação importante que diz respeito a essas revisões de aposentadoria no INSS, que eu acho que o teu telespectador, teu ouvinte, às vezes não sabe, não tem a informação, que hoje nós temos um prazo de 10 anos, Guaraci, da concessão do benefício para pedir uma revisão. Porque senão a própria justiça hoje está julgando no sentido de que não há mais a possibilidade de se revisar o início do benefício, pedir uma revisão do benefício, depois que passa esse prazo de 10 anos. Né? O termo técnico que se usa é decadência. Então, é a primeira informação que eu gostaria de dar hoje, é a respeito de quem tem um benefício concedido, por exemplo, em 2004, que já fique muito ligado, porque se passar, esse ano nós estamos em 2014, já está passando o prazo de 10 anos e não vai ter como fazer uma revisão no seu benefício. Olha isso só, é muito importante. Beleza. Bom, para isso estamos com uma especializada no assunto aqui, que é a doutora Jane, não é isso, doutora Odilon? Exatamente. Bom, na realidade, o doutor Odilon fez uma consideração a respeito de uma decisão recente do Supremo, né? Olha só. Mas em relação ao tema que nós vamos tratar hoje, ele é um pouquinho diferente. Não que essa situação não seja importante, que veio a fazer uma grande modificação na situação que nós tínhamos até hoje, que as pessoas têm que passar a atentar para esse prazo de 10 anos. Claro. Mas em relação a esse tema que nós vamos tratar hoje, a importância dele é que muitas vezes as pessoas que não estão contribuindo há algum tempo, ou às vezes até há muito tempo, acham que não pode pedir um benefício previdenciário porque já não contribui mais. E essa situação, às vezes, pode ser avaliada conforme o caso. Não, e doutor Odilon, tal é a importância desse tema que nós teremos o próximo programa, nós falaremos também do mesmo tema, não é isso? Sim, eu acho que é extremamente importante. Para abordar mais assuntos, não é isso? Exatamente. Bom, doutora Jane, sendo assim, então, vamos começar, né? Vamos tirar algumas dúvidas do nosso telespectador. O que é qualidade de segurado, doutora? Bom, nós dizemos que uma pessoa, ela adquire a qualidade de segurado quando ela começa a verter contribuições para o INSS. Essas contribuições tanto pode ser quando a pessoa assina uma carteira de trabalho como empregado, como pode ser uma contribuição como contribuinte individual, que nós temos o autônomo, o facultativo, uma série de contribuintes que são elencados nessa categoria. E ter a qualidade de segurado é importante porque é ela que vai determinar se vai ser possível ou não requerer um benefício previdenciário. Olha só que beleza. E como ocorre a perda da qualidade de segurado? Bom, no momento em que o segurado deixa de verter essas contribuições por um prazo maior do que estabelecido na lei, ele deixa de ter a qualidade de segurado e deixa de ter a possibilidade de usufruir de benefícios junto ao INSS. Olha só. Doutora, e se o segurado deixar de contribuir, não tem mais qualidade de segurado? Essas pessoas que deixam de contribuir, existe o chamado período de graça. O período de graça é um período em que a pessoa não está mais contribuindo, mas que ela permanece com a qualidade de segurado porque a lei assim determina. Certo. Doutor Odilon, por isso a gente sempre tem falado, né, que vocês, os profissionais do Garcia Garcia, estão sempre atualizados e também especializados nos temas. E a doutora Jane, na verdade, como a gente abriu o nosso bate-papo, ela é especializada nesse tema, não é isso? Sim, Guaraci, eu acho que esses temas, né, muitas vezes eles chegam no escritório com uma informação do cliente, olha, não tenho mais direito, eu queria avaliar a situação. Né? Simplesmente nesse sentido. E a gente tem encontrado, por isso que a gente está trazendo esse tema,
vamos dizer assim, direitos, né, Claro. dessas pessoas que não são exercidos por essa falta de informação que nós estamos dando hoje no teu programa. Que beleza, né, doutor? Por isso a gente sempre insiste, principalmente insisto muito para você que está nos assistindo aí, que qualquer dúvida entre em contato com Garcia Advogados Associados, pelo telefone 21 01 5151. Doutora Jane, vamos continuar, vamos para o último questionamento desse nosso bate-papo, porque no próximo programa nós voltaremos a falar nesse assunto, né? Como é que se sabe qual é o período de graça que a pessoa possui? Bom, o período de graça ele é avaliado caso a caso, de acordo com as contribuições que a pessoa fez. Por exemplo, a lei ela diz que uma pessoa ela mantém a qualidade de segurado por 12 meses quando ela está contribuindo regularmente. Mas essa lei, em outro dispositivo, ela também nos diz que se essa pessoa contribuiu por mais de 10 anos, ela vai manter a qualidade segurada por mais 24 meses. Então, essa pessoa vai ter um período de graça de 3 anos. Olha que beleza. Bom, lembrando você, telespectador que está nos assistindo, que nós voltaremos com esse tema, como eu disse para o doutor Odilon agora há pouco, nós voltaremos no próximo programa, na próxima segunda-feira, nós estaremos falando da tal importância desse tema, que é a manutenção e perda de qualidade do segurado no regime do INSS. Ok, doutora, é isso? Ok, é isso. Voltaremos a falar então, doutora. Obrigado. Tá bem? Muito obrigado pela presença de vocês aqui. Esse foi o nosso Atualidade Jurídica de hoje, com a doutora Jane Silva e o doutor Odilon Garcia Júnior, falando então sobre esse tema tão importante que é a manutenção e perda da qualidade do segurado no regime do INSS. Vamos ao intervalo comercial, em seguida a gente volta. Até já. Oferecimento Garcia e Garcia Advogados Associados. Atualidade Jurídica. Com Odilon Garcia Júnior e Ivone Garcia. Estamos chegando com o nosso Atualidade Jurídica de hoje, com a presença da doutora Jane Silva e o doutor Odilon Garcia Júnior. Voltaremos a falar no tema manutenção e perda de qualidade do segurado no regime do INSS. Doutor Odilon, de tal importância que é esse tema, nós vamos voltar a falar, né? E vou lhe pedir que o senhor abra fazendo uma consideração sobre esse tema. Okay? Garcia, obrigado pelo convite novamente. Eu gostaria, antes de entrar no tema propriamente dito, que é a manutenção e perda da qualidade de segurado, renovar o alerta que eu fiz no programa anterior sobre uma recente decisão do Supremo Tribunal Federal a respeito do prazo de 10 anos para que o segurado peça a revisão do seu benefício, né? Por exemplo, nós estamos em 2014. Um segurado que foi concedida, por exemplo, a aposentadoria dele em 2003, né? Revisão desse benefício ou do cálculo original dele já estaria transcorrido o prazo de 10 anos. Então, é um alerta muito importante, essa decisão é recente. Quanto ao tema, propriamente, a manutenção e a perda de qualidade de segurado, a doutora Diene vai nos colocar aqui, complementando o programa anterior a respeito desse assunto. Que beleza. Doutora Diene, vamos lá então. O período de graça é considerado no cálculo do tempo de contribuição, mas antes disso eu vou lhe perguntar o que é o período de graça, para quem não sabe, doutora. Vamos retomar então, que a gente tinha explicado no programa anterior. O período de graça é aquele período em que o segurado do INSS, embora não esteja mais vertendo contribuições mensais, ele ainda permanece com a qualidade de segurado, então ele permanece podendo solicitar benefícios junto ao INSS. E a resposta da pergunta é não. Esse período, do período de graça, ele não conta como tempo de contribuição e não conta como carência. Então, se o segurado ele tem um prazo de 24 meses de período de graça, esse período não vai contar como contribuição nem como carência. Olha só. Doutora, e como fica a situação de um segurado que preencheu os requisitos para um benefício, mas não contribui há muitos anos? Bom, a perda da qualidade de segurado, ela não atinge benefícios que já foram preenchidos todos os requisitos para a concessão desse, que é o que ocorre muito frequentemente com as aposentadorias. Um exemplo clássico é referente às aposentadorias por idade. O requisito para uma aposentadoria por idade são 180 contribuições, que são 15 anos de contribuição,
60 anos de idade se mulher, 65 se homem. Se uma mulher, hoje, com 60 anos, contribuiu lá na década de 70, 80, 15 contribuições, mesmo que ela não esteja contribuindo aí há mais de 20 anos, ela vai ter o direito adquirido a pedir aposentadoria por idade. Só renovando assim, 15 anos, né, de contribuição, ou 180 contribuições, né? Tá. Pode ser no período de um tempo fixo, né, ou pelo número de contribuição. Exato. E mais uma observação que não se confunde com essa colocação, não é só apenas deixar de contribuir, né, Guaraci? Por exemplo, as pessoas não podem confundir, por exemplo, estou recebendo um auxílio-doença, estou deixando de contribuir, essa questão do recebimento de auxílio-doença, sim, nessa hipótese, esse tempo conta como contribuição. Agora, nós damos um exemplo de um autônomo, né? Por exemplo, nós advogados, se nós deixarmos de contribuir, né, nesse período, sim, aí nós vamos estar perdendo, além da qualidade de segurado, e não está contando, nesses 2 anos, por exemplo, nenhuma contribuição para a formação do meu tempo para a aposentadoria. Entendi. Tá bom. Doutora, e nesses casos a qualidade de segurado pode ser recuperada? A qualidade de segurado ela pode ser recuperada sim. O segurado vai ter que começar a contribuir novamente e ela é analisada conforme os requisitos de carência para cada benefício. A pessoa precisa contribuir 1/3 da carência necessária para o benefício. Vamos pegar o exemplo de novo de uma aposentadoria. A carência para se poder pedir uma aposentadoria, seja ela por tempo de contribuição, por idade ou especial, também são 180 contribuições. Então, a pessoa vai ter que contribuir 1/3 dessas 180 contribuições para readquirir a qualidade de segurado para poder pedir um benefício de aposentadoria. E no caso da pessoa contribuir para recuperar a qualidade de segurado, como ficam as contribuições feitas anteriormente? As contribuições feitas anteriormente, elas não se perdem, mas o segurado só vai poder usufruir delas depois que ele tiver vertido todas as contribuições para readquirir a qualidade de segurado. Então, às vezes, ele acaba contribuindo mais tempo do que necessário como requisito para aquele benefício, mas ele precisa primeiro readquirir a qualidade de segurado. Lembrando aí, a gente sempre lembra que o telefone está no rodapé do vídeo, 2101-5151. Você pode fazer contatos com os profissionais do Garcia e Garcia Advogados Associados, que são especializados também neste assunto, que é a manutenção e perda da qualidade de segurado do regime do INSS. Doutor Odilon, por isso a gente estamos debatendo esse assunto para que as pessoas possam entrar em contato e tirar suas dúvidas, não é isso? Isso, Guaraci. Gostaríamos de agradecer o teu convite e a oportunidade de informar o teu público. Que beleza. Sempre a gente estará informando aí, com certeza, com muita qualidade, né? Doutora, mais uma perguntinha antes de nós encerrarmos. Qual é o termo inicial da perda de qualidade do segurado? Bom, o segurado ele vai perder a qualidade de segurado no primeiro dia útil após que ele teria que verter aquela contribuição conforme determina o plano de custeio. Então, é interessante que aquelas pessoas que estejam próximo de findar o prazo do período de graça, que mesmo que elas não estejam empregadas, que elas contribuam como facultativo para não perder a qualidade de segurado. Que beleza. Esse, então, era o nosso bate-papo sobre esse tema tão importante, né? Que a gente voltou a repetir, né, doutor? Pela importância do tema, né? É verdade. Muito importante, Guaraci. Esse foi o nosso Atualidade Jurídica de hoje, com a presença aí da doutora Jane Silva, que é especializada nesse assunto, e o doutor Odilon também. Doutor Odilon Garcia Júnior sempre nos esclarece todos esses pontos aí que a gente precisa levar até você. Esse foi, então, a Atualidade Jurídica de hoje. Agradecemos a sua preferência pela nossa audiência. Vamos ao intervalo comercial. Em seguida, a gente volta. Até já. Oferecimento Garcia e Garcia Advogados Associados. Atualidade Jurídica. Com Odilon Garcia Júnior e Ivone Garcia. Estamos chegando com mais uma Atualidade Jurídica e hoje nós vamos falar de reajuste dos planos de saúde. Para isso estão conosco aqui a doutora Sabrina Moleta e o doutor Alberto Rosman. Doutor Alberto, vou lhe pedir que, para nós começarmos o nosso bate-papo,
eu queria que o senhor fizesse uma consideração sobre o tema reajuste dos planos de saúde. Sem dúvida, Guaraci. Nós já tratamos em outros 2 programas a respeito dos planos de saúde, vez que esse é um contrato que atinge um número considerável de pessoas. É um contrato vinculado à saúde, é um contrato preventivo para que as pessoas não venham a ter um gasto excessivo em um infortúnio e um contrato de natureza onerosa, envolvendo as 2 partes. Evidentemente, há uma necessidade de um cuidado, de um controle, especialmente com relação a esses reajustes. Porque num dado momento, é natural que a pessoa contrate um plano de saúde, use muito pouco, especialmente naquela faixa 0 a 18 anos, pague um valor razoável e assim vá até que chega a uma idade que esse plano se torna muitas vezes insustentável. Então nós temos que analisar se esses valores corrigidos estão adequados à legislação ou não, e esse é o objeto do nosso programa de hoje. Bom, para isso está conosco aqui uma especializada nossa, que é a Claro. doutora Sabrina, não é isso? Doutora Sabrina, temos perguntas de alguns telespectadores ou associados que gostariam de saber se o aumento de preço de mensalidades de plano de saúde está correto. Os planos de saúde, eles são contratados entre o participante principal e a empresa que comercializa esse plano. É importante frisar que os contratos que forem firmados após o advento da Lei 9656 de 98, eles já encontram a previsão de que os reajustes eles têm que seguir as normas da ANS. Portanto, a partir de 1º de janeiro de 1999, os reajustes dos planos de saúde eles devem obedecer uma tabela que é fixada pela ANS, está disponível no site dela, que é o www.ans.com.br e é de livre acesso ao consumidor. É importante frisar que para o plano de saúde suplementar existem basicamente 3 categorias de planos. Os planos individuais antigos, que são os contratados anteriormente à vigência da lei, ou seja, até dezembro de 98. Esses planos, eles têm o regramento basicamente no pacto firmado. Todavia, se essas cláusulas não são claras e deixam o consumidor em segurança, eles podem ser enquadrados pela tabela fornecida pela ANS. Existem também os planos individuais novos, que são os contratados posteriormente à vigência da lei, ou seja, a partir de 1º de janeiro de 99. Esses já encontram a sua previsão dos reajustes na tabela da ANS. Existem também os exclusivamente os odontológicos. Esses planos, pela peculiaridade dos critérios de utilização, ele não segue a tabela da ANS, e aí vige o que o pacto celebrou. É importante salientar também, Guaraci, que existe alguns planos de saúde que eles prevêem o reajuste por variação de custo. Esse reajuste ele só pode acontecer uma vez no ano. E nos contratos novos deve vir discriminado na fatura o que cada mês, o que está sendo reajustado no plano do consumidor. Doutora, o telespectador diz que o plano dele aumentou porque a idade dele subiu. Eles podem fazer isso? Apesar de muitos planos de saúde reajustarem as mensalidades, tendo em vista a troca da faixa etária, essa é uma conduta rechaçada pela legislação. Não pode haver o reajuste por mudança de faixa etária, porque o Estatuto do Idoso determina que essa é uma atitude discriminatória. Ou seja, havendo esse reajuste, o consumidor tem o direito de reaver esses valores judicialmente. Nesse caso, o que o consumidor deve estar atento, doutora? Guaraci, o cuidado especial tem que ser nas mensalidades que são enviadas mensalmente ao consumidor. Elas devem ter a informação clara e eficaz de todos os reajustes que forem sofridos naquele mês, para que o consumidor consiga visualizar o efeito financeiro que vai poder arcar ou não. Que beleza. Doutor Alberto, eu sempre tenho deixado o telefone do Garcia Advogados Associados no rodapé do nosso vídeo, porque certamente vão haver algumas dúvidas, né? E o telespectador está aí para interagir com vocês, não é Claro, isso? com certeza. E a gente não pode esquecer que se trata, como dito no início, de uma relação contratual. As pessoas elas não podem ter um constrangimento de buscar o esclarecimento, seja com a sua operadora, com os canais que a própria ANS, que é a Agência Nacional de Saúde, disponibiliza para isso,
com o seu advogado, elas podem analisar o que está acontecendo, a forma que está sendo corrigida e se essa regra está sendo cumprida dentro do que a legislação permite. Claro. É isso aí, né? É isso aí. Bom, esse foi então o nosso Atualidade Jurídica de hoje, quando a gente falou sobre reajuste dos planos de saúde, com a doutora Sabrina Moleta e o doutor Alberto Rosmo. Era isso por hoje, Era doutora? isso aí. É isso, doutora? É isso. Ok. Esse foi então o nosso quadro falando sobre esse tema tão importante. Nós vamos ao intervalo comercial e voltamos em seguida. Já? Oferecimento Garcia e Garcia Advogados Associados. Atualidade Jurídica. Com Odilon Garcia Júnior e Ivone Garcia. Estamos chegando com a nossa Atualidade Jurídica de hoje e hoje nós vamos falar de empregado rural. Para isso estão conosco aqui o Dr. Cristiano Nadler e o Dr. Alberto Rosmo. Dr. Alberto, esse tema é um tema que a gente pode fazer uma boa consideração, porque é importantíssimo diferenciar, né? Claro, o trabalhador rural ele é uma das espécies de trabalhadores que nós temos devidamente regrados no nosso sistema de lei. E quando nós falamos em rural, a gente não pode simplesmente imaginar o campo ou algo tão distante da nossa realidade. Isso porque muitas vezes nós podemos configurar esse trabalho a partir de um sítio, de uma chácara, daquela pessoa que nós temos uma confiança que está lá cuidando. Só que muitas vezes essa pessoa não foi devidamente enquadrada na sua situação de lei. E isso é um cuidado que nós temos que ter e é esse o enfoque do programa de hoje. Dr. Cristiano Nadler, a gente pode dizer ou lhe perguntar quem pode ser considerado empregado rural? Agora, o empregado rural é aquela pessoa física que presta serviço mediante pagamento de salário e trabalha numa propriedade rural que tenha fins econômicos, atividade de exploração agroeconômica, mesmo que eventual. Então, todo trabalhador que trabalha nessa situação é considerado empregado rural. E o caseiro de um sítio é considerado empregado rural ou empregado doméstico? Agora, essa é uma questão delicada, porque o trabalho em si não faz a diferenciação se ele é doméstico ou rural. O que vai diferenciar se o empregado é considerado um empregado doméstico ou rural é se a propriedade onde ele trabalha tem exploração econômica. Se há exploração econômica naquela propriedade onde ele trabalha, o caseiro desse sítio é considerado empregado rural. Se não houver essa exploração econômica, se for um sítio de lazer, ou de descanso, de família, residência, aí ele é simplesmente um empregado doméstico. E no caso do empregado rural, a cessão pelo empregador de moradia e da infraestrutura básica para esse trabalhador pode ser considerado como salário? Agora, se a lei não prevê que tanto a moradia como as necessidades básicas de infraestrutura que são fornecidas pelo empregador ao empregado rural sejam considerados salário, portanto não. Não é. Bom, doutor Alberto, a gente sempre, nós não podemos esquecer e lembrar o nosso telespectador de que sempre a gente fala nos temas importantíssimos nos quais vocês são especializados. E o doutor Cristiano Nadler, nesse tema empregado rural, ele sabe muito, não é isso? Claro, e em síntese a gente vem trazendo nesse assunto novamente um aspecto que as pessoas têm que cuidar de modo preventivo. O que se visa aqui é evitar que qualquer uma das partes envolvidas sofra um prejuízo. O que acontece muitas vezes? A gente trabalha com as pessoas, nós desenvolvemos um grande nível de confiança e deixamos de formalizar a relação. Porém, a formalidade, um contrato escrito com essa parte, vai permitir que ambas tenham proteção, de modo que nenhuma fique lesada naquilo que entende ser seu de direito. Um enquadramento equivocado ou a ausência de um pagamento de um direito que lhe era devido. Então, tudo isso faz parte de um modo preventivo de se evitar um litígio posterior numa justiça do trabalho. Por isso, nós ficamos lembrando você que o nosso telefone, que é, aliás, o telefone do Garcia Advogados Associados, está no nosso rodapé do vídeo aí, que é o 21015151. Doutor Cristiano, e o empregador rural pode descontar do salário do empregado a moradia e alimentação que ele forneça a este trabalhador? Agora, sim, isso é muito importante porque, assim, como o doutor Alberto mencionou, esse contrato entre o empregador rural e o empregado rural ele deve ser por escrito. Nesse contrato, ele vai estabelecer cláusulas e condições de pagamento e de fornecimento de moradia e de alimentação. Então, se constar desse contrato que o empregador rural está fornecendo moradia e alimentação, e houver a anuência do empregado rural, ou seja, ele tem que concordar
o desconto pode ser feito. Tá? Como esse desconto é feito? Esse desconto é feito em percentual sobre o salário mínimo. Se o empregado rural recebe a moradia, ele pode ter descontado até 20% do salário mínimo. Se ele recebe alimentação, até 25% do salário mínimo. Essas são as condições que a lei prevê. E quais são os direitos do empregado rural? São os mesmos dos empregados urbanos? Agora, se os empregados rurais e urbanos, eles têm em síntese os mesmos direitos. O que varia é a forma com que esse direito vai ser concedido. Tá? Por exemplo, para diferenciar, o aviso prévio do empregado rural é um pouco diferente, ele não tem a opção de sair mais cedo do trabalho, como tem o empregado rural, a única opção dele é ter um dia de folga por semana. O adicional noturno também do empregado rural, ele tem uma variação de horário diferente e a remuneração é de 25%, ao contrário do empregado urbano, que recebe 20%. Mas os direitos, em síntese, são os mesmos. Olha só, por isso a gente está lembrando você que pode ficar com o nosso telefone no rodapé do vídeo aí, é 21015151, pode ter contato com todos os profissionais do Garcia e Garcia Advogados Associados. Nesse caso, o empregado rural é uma especialidade aí do Dr. Cristiano e do Dr. Alberto Rosman, que poderão esclarecer qualquer dúvida, né, doutor? Com certeza, ficamos à disposição. Era o que a gente tinha para falar? Exatamente. Informar para o nosso Era telespectador, é isso? Obrigado, doutor Cristiano. Valeu. Obrigado. Esse foi o nosso Atualidade Jurídica. Lembrando que você pode aí interagir com os profissionais do Garcia e Garcia. Nós vamos ao intervalo comercial e voltamos em seguida. Até já. Oferecimento Garcia e Garcia Advogados Associados.